Sabe aquela sensação de estar perdido, de não saber para que lado ir? Se você segue, se você volta, se espera um pouquinho. Talvez seja exatamente onde você está hoje. E talvez você esteja pensando, tá, mas e se eu escolher errado? E se daqui 10 anos, por exemplo, eu me arrepender das minhas escolhas de hoje? Por que que parece, né, que todo mundo tem uma direção menos eu? Respira. Vamos com calma, tá? Se sentir perdido, eu já quero te dizer que não significa que você é um fracassado. Não significa que você está atrasado na vida. Só significa que você está em movimento. Porque só se perde quem está tentando ir a algum lugar. Quem está buscando algo maior e mais verdadeiro. É o sinal de que você é um buscador, um explorador, né? E isso é muito bom, na verdade. Quem não busca nada, não tem como se sentir perdido, porque fica parado, fica anestesiado. Você não, você está vivo por dentro. Você só precisa aprender a ler esse momento de um outro jeito, enxergar essa situação com um novo olhar. Hoje eu quero te mostrar isso. Como olhar para esse estou perdido sem pânico, tá? Mas com estratégia, com passos práticos para você reencontrar esse teu norte. Então, eu vou começar aqui usando uma imagem mental muito simples. Me acompanha, tá? Lembra quando você viajava, que você chegava no hotel e a recepcionista, né, ou o recepcionista, te entregava um mapa da cidade? Então, o que que você fazia? Você olhava para aquele papel e pensava: bom, eu tô aqui, normalmente eles te dão um mapa e já sinaliza onde fica localizado o hotel, né? E aí você pensa: bom, eu tô aqui, mas e agora? Para onde eu vou? Na vida é a mesma coisa. Às vezes a gente está com o mapa aqui, ó, na nossa cara, grudado nos detalhes, e esquece de tirar um pouquinho o zoom, sabe? Igual no celular, quando você abre o Google Maps, por exemplo, e aí você afasta com os dedos para enxergar um todo. Assim você consegue enxergar os bairros, você consegue ver as avenidas, você consegue ver os pontos de referências, e aí o caminho começa a aparecer. E também tem um outro jeito, que é ver do alto. Imagina subir então ao terraço do prédio ou pegar um drone, né, e ver tudo por um drone. De repente você consegue ver onde você está e aí você pensa, bom, eu vim daqui, virei ali, passei perto daquele parque, então para chegar onde eu quero é só ir por aqui, pegar essa avenida. Então a visão de cima, ela deixa tudo muito mais claro, você consegue ter uma visão geral, né, uma visão do todo. Só que nem sempre na vida real a gente consegue tirar esse zoom na hora da situação, quando você está se sentindo perdido. Então, às vezes, a melhor coisa a se fazer é simplesmente sentar num banco, respirar fundo, ou começar a observar em volta e deixar o cérebro desacelerar um pouco. Então, você pode usar o tempo a seu favor. Não é porque você está perdido que você precisa decidir tudo correndo, no desespero. Tem hora que a resposta vai aparecer quando você parar de caçar a resposta. Então, uma outra imagem mental aqui. Pensa numa semente. Você planta, só que você não fica ali desenterrando todo dia para ver se ela já brotou. Você rega, você cuida, mas você dá espaço e você confia no processo. Com a vida, com a sua vida é igual. Se agora tá tudo no escuro, digamos assim, não vai dar para você escrever o roteiro perfeito, o plano perfeito do seu futuro, você concorda? Então, primeira coisa a se fazer é respira, coloca os pezinhos no chão, sinta o agora, a presença. Então, espera um pouco que vai clarear, as coisas vão clarear. E aí você escolhe o próximo passo. E por que que a gente se perde, né? E até por algo muito interessante, que é a curiosidade. A gente vai se encantando com um projeto, depois com outro, depois com outro, ou sei lá, outras coisas, né? A gente vai se distraindo, digamos assim, mas não distração fútil, eu tô dizendo distração por curiosidade do novo. E aí, quando você vê, você já saiu do caminho principal. E tudo bem, acontece. Mas aí
você depois tem que se localizar para continuar no caminho que você estava, no caminho principal. O que não ajuda é você se odiar por isso. Sabe aquela voz crítica que fica? Você devia já saber o que quer. Todo mundo tem uma direção, menos você. É só arrumar um emprego tal. Para de drama. Essa voz só te paralisa. Então você vai fazer o quê? Você vai trocar por outra voz agora. Você vai dizer, ok, eu estou me sentindo perdido agora. Então, onde eu estou exatamente nesse momento? Qual é o próximo passo possível dentro dessa situação, dentro dessa minha realidade? Lembra que ninguém vive uma vida em linha reta. A vida ela vai ter curvas, ela vai ter encruzilhadas, ela vai ter ajustes. A gente decide com a informação que a gente tem, né? Aí a gente dá um passo, observa o que que acontece com esse passo e aí vai ajustando. Então a gente decide, a gente testa, a gente ajusta. Esse é o jogo da vida real. E tem mais uma coisa aqui: se sentir perdido é comum, muito comum em pessoas criativas, pessoas que são mais sensíveis, que pensa além, sabe? Então você capta mais do ambiente, você percebe as nuances, você acaba sentindo mais, digamos assim. E você vai se perder às vezes e tá tudo bem. Agora, a gente vai transformar essa sensação num lugar de força, tá? Então pensa agora, vamos continuar aqui as nossas imagens mentais para ficar mais fácil o conteúdo, para eu tentar com mais facilidade te passar aquilo que eu me propus passar nesse vídeo, tá? Então pensa agora num acampamento. Você não precisa sair correndo agora. Então você vai fazer o quê? Você vai montar o seu acampamento, você vai acender a sua fogueira, vai montar ali a sua barraca, vai pegar a sua água, você vai se tornar um lugar seguro dentro de você para você recuperar essa energia e essa clareza. Tá me acompanhando até aqui? Se não, volta um pouquinho, assiste de novo. Espero que fique claro para você. Agora vamos traduzir isso para a vida real. Você precisa começar a ter um sono de qualidade, você precisa se alimentar melhor, você precisa se movimentar. Uma sugestão: sai para caminhar, mas caminha sem o fone de ouvido, tá? Nem que seja 20 minutinhos. Por quê? Só para você respirar, só para suas ideias se clarearem. Escreva um pouco todos os dias sobre onde estou e o que realmente importa para mim. De verdade, você agora pode estar revirando os olhos, achando que é baboseira, mas esses passos, esses micropassos, faz toda a diferença. Vai te organizar por dentro, vai te dar base, vai te dar um chão. Eu vou deixar aqui no izinho um vídeo onde eu falo sobre a importância do momento de reflexão, tá? Depois você assiste. Então vamos lá. Trate esse momento como um check-in no Airbnb. Quando você viaja, que você aluga um Airbnb, pronto. Imagina isso agora. Então você pode chegar lá, tem duas opções. Você pode chegar lá e não tirar a tua bagagem, deixar a mala no cantinho e ir usando ali as roupas de vez em quando. Quando suja, você bota ali separadinho e tal. Mas você também pode se instalar. Você pode fazer daquele Airbnb virar a tua casa. Então, se torna mais acolhedor, digamos assim. O espaço realmente vira uma casa. Você esquece que está no Airbnb, porque você se instalou. Então você faz isso com a tua rotina. Crie uma estrutura mínima para sustentar a tua mente enquanto o novo caminho vai aparecendo para você. E aí você deve estar se perguntando, Thaís, mas eu preciso decidir tudo agora? E eu te digo, provavelmente não. Uma pergunta sincera, tá? Uma pergunta sincera para você agora. Se você não tomar a grande decisão hoje, algo realmente terrível acontece na tua vida? Porque na maioria dos casos a resposta é não. Então, não precisa ter pressa, não precisa entrar em desespero. Faz essa pausa, respira, olha o mapa. E aí, quando as coisas se clarearem para você, você se move. Não precisa ser desesperador. E lembra também, há uma força, o nosso cérebro, né? Ele já foi construído para isso, né? Pensa aí nos nossos antepassados. Eles eram exploradores.
eles migraram, eles navegaram, eles atravessaram, andavam, descansavam, se reorientavam e aí andavam de novo. Você já tem esse mecanismo no teu cérebro. Então, andar, parar, orientar, andar de novo. E dá para você usar esse período de me sentindo perdido como uma plataforma de lançamento. Então, em vez de se culpar, você usa esse momento para se preparar. É um momento onde você vai revisar os seus valores, você vai ajustar rotinas, você vai testar caminhos pequenos sem se comprometer com o mundo inteiro. Vamos deixar isso prático. Vou deixar aqui para você 3 movimentos simples hoje, tá? 3. Presta bastante atenção. A primeira vai ser a escrita intencional. Então, você vai pegar um papel ou você vai separar um caderninho. Eu tenho um caderninho aqui, eu tenho alguns, né? Eu tenho esse, eu tenho outro que tá aqui de apoio, então não vou conseguir te mostrar agora. Mas você vai pegar um caderninho e você vai escrever onde eu estou. E aí você vai escrever sobre isso. Depois você vai escrever o que está funcionando. Também vai escrever sobre isso. O que claramente não está funcionando mais. E aí escreve sobre isso. O que é inegociável para mim agora. Escreve também sobre isso e escreve sem medo de julgamentos, tá? Porque na verdade ninguém vai ler isso, somente você. Se você tiver medo de alguém pegar esse caderno e ler depois, escreve em alguma folha e quando você acabar, você queima, joga fora, tá? O ato de você escrever já vai clarear muita coisa para você e eu te garanto. Depois que eu comecei esse hábito da escrita intencional, tirar os meus pensamentos, né, as minhas emoções, como eu estou me sentindo, colocar no papel, fez toda a diferença. Me tirou de um ponto A e me levou para um ponto B, porque eu comecei a entender onde eu estava, o que eu estava sentindo, o que eu esperava para minha vida, quais são os meus planos, o que eu quero fazer, o que eu não quero mais. Então, isso ajuda muito. E esse é só o primeiro movimento. O segundo é algo que cabe hoje para você fazer, para sair da inércia, tá? Então, enviar um e-mail, não sei, ligar para uma pessoa, pesquisar um curso, caminhar 15 minutos só para destravar a tua cabeça, escolhe um só e cumpre hoje, tá? Terceiro movimento, a gente vai chamar de acampamento, tá bom? Então, essa construção de um lugar seguro, uma base para tua mente, justamente para te dar força e acolhimento nesses momentos de se sentir perdido. Então, você vai criar uma rotina de cuidado, né? Uma rotina mínima de cuidado. E o que que tem nessa rotina mínima? O sono de qualidade, que eu já mencionei lá atrás, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Você vai tentar comer de forma mais saudável. Então, se você é aquela pessoa que se alimenta mal, começa a mudar. Começa a levar uma fruta para o trabalho, começa a tirar do armário ali as coisas mais. Os alimentos hiperpalatáveis, né? Que tem muita gordura, muito açúcar, enfim. Faz uma geral no teu armário, esconde, tranca, dá um jeito de você tirar do teu ambiente esses alimentos. Então, tenta comer de forma mais saudável, durma bem e tenta se movimentar todos os dias, mesmo que por pouco tempo. E aqui eu tô falando, não tô falando de musculação de academia, tô falando pode ser um yoga, pode ser um alongamento, pode ser um esporte que você gosta. Eu já falei em outro vídeo, eu descobri a minha paixão pelo vôlei de praia e é isso que me ajuda a me movimentar praticamente todos os dias. E me tirou do sedentarismo e hoje me permite ter uma vida mais saudável. E o caderninho, tá? Então, você vai pegar o seu caderninho, você vai escrever. E isso, tudo que eu já falei aqui, vai mudar completamente o teu estado mental. Vai mudar a tua energia. Thaís, mas e se eu travar de novo? Aí você volta pro acampamento. Aí você vai se reorientar. E aí você vai seguir com esses micropassos que eu te falei. Um de cada vez, tá? E se você tá precisando de uma mão, né, que te estenda a mão nessa fase, eu quero te convidar para a mentoria Código do Propósito. E é exatamente para esse momento de, se você acha que tem muito potencial, mas está sem um norte, que é uma direção prática, é o momento onde eu vou caminhar junto contigo. Eu te ajudo a organizar esse mapa, a transformar essa sensação em movimento real. É o primeiro link aqui da descrição, é só você clicar, você vai para o meu WhatsApp e a gente vai conversar.
tá? E mesmo que você não possa fazer parte da mentoria agora, eu quero que você guarde uma coisa: estar perdido não é o fim. É só a parte de uma. É a parte da travessia. Então, use esse tempo para se ancorar, para reorganizar e retomar a caminhada com mais verdade, com mais presença, com mais intencionalidade. Então, agora, vamos fazer um exercício aqui muito rápido. Feche os olhos por alguns segundos, respira fundo e se pergunta: qual é o meu próximo micropasso? Tá? Agora pode abrir os olhos, mas anota já agora e faça. Saia da inércia. Saia desse momento de desespero e veja na prática o que você pode fazer para mudar esse cenário. Não apenas se desespere, não apenas fique parado, mas comece a pensar no que pode ser feito para mudar esse estado de espírito, né? Digamos assim. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. E clique aqui na playlist Despertar para você maratonar os outros vídeos. Eu tenho certeza absoluta que vai te despertar para viver uma vida com mais propósito e mais intencionalidade todos os dias, tá bom? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.